Queridos amigos, é uma alegria renovada voltar aqui no YouTube, que nos permite essa conexão, essa renovação de almas, né? E eu só tenho gratidão no meu coração, te agradeço imensamente por estar aqui comigo mais uma vez, ou por você estar chegando hoje, fazendo parte, compartilhando esses pensamentos. Eu estava conversando com uma pessoa hoje que estava toda chateada, não sabia o que fazer, se sentindo muito sozinha, e chega no final de ano e a pessoa totalmente depressiva, triste, né? E eu fico pensando, gente, não adianta a gente ficar focado só nos problemas, né? Ficar o tempo todo falando do problema, colocando um monte de interrogação, como vai ser, o que vai ser, não vai adiantar. Por quê? Porque aí a gente não vai ter tempo para buscar a solução dos nossos problemas, seja uma depressão, seja o que for. Então, nós vamos conversar hoje sobre, primeiro, gente, às vezes a gente tem tantos problemas, tantas perdas, igual agora, né? Quantas demissões, ou a pessoa pede conta, depois se arrepende. Então, desde essas perdas materiais, perdas financeiras, perda de imóvel, de uma casa, mas agora, principalmente, quando falece alguém, aí a pessoa vai ficando deprimida, já começa a pensar lá no Natal que vem. Nossa, como que eu vou passar esse Natal sem essa pessoa? E aí vai dando essa tristeza, sabe? E essa tristeza que não é cuidada, ela forma uma bola de neve. Ela vai crescendo, né? Vai aumentando, aumentando, e se não cuidar disso, se ficar muito prolongada, muito profunda, vai virar o quê? Uma depressão. Então, precisamos ter cautela. Nós perdemos coisas, a gente não perde pessoas. Aí agora, esse momento que muitas pessoas estão indo por causa dessa epidemia, a pessoa está numa tristeza, não está conseguindo sozinha, não tem coragem de pedir ajuda. Então fica aquele sentimento, né, de fracasso interno, uma culpa. Eu não fiz tudo o que eu podia ter feito, isso foi culpa minha. Eu fui demitida, mas a culpa foi minha. Então cuidado com isso. A gente assumir a responsabilidade das coisas é uma coisa. E a gente precisa pegar essas mudanças. Não adianta a gente ficar resistindo a essas mudanças, né? A gente tem que olhar para essas mudanças para se melhorar. Eu vejo pessoas, por exemplo, meu Deus, elas ficam num excesso de medicamentos. Fica naquela tristeza ali. E para que existe essa tristeza? Por que acontece a tristeza? É para se autoconhecer. É para olhar para dentro da gente. Mas a pessoa já começa a se medicar, se automedicar. Não é uma tristeza, gente, de 2 dias, uma semana, que o médico vai te passar um monte de remédio. Não, peraí. Esses momentos tristes que nós estamos atravessando não é depressão. É momento da gente se interiorizar, da gente buscar o nosso espírito, sabe? Aprender esses pontos de virada na nossa vida. Não eu entrei em crise e agora eu já estou com depressão. Não. Muitas vezes essas crises que a gente enfrenta é para quê? É para dar essa virada, para a gente crescer, por mais difícil que seja entender isso. Tem pessoas que, igual agora, a gente está um pouco isolados, né? Em vez deles, quando começa a sentir essa tristeza, buscar ajuda, o que elas fazem? Elas se fecham ainda mais. E essa falta de comunicação, essa falta de se comunicar, não é para você sair aí falando, procurar qualquer pessoa para conversar, mas procurar alguém que você confia, né? Alguém que você possa desabafar, uma pessoa amiga que possa te entender, que você possa desabafar. Às vezes até um processo terapêutico mesmo, uma ajuda profissional. Então,
é observar isso. Quando você começa a querer se isolar muito, opa, é um sinal amarelo. Então, esses pontos a gente precisa observar. Esse sentimento, gente, que quase todo mundo está vivendo de abandono, de injustiça. A gente está se sentindo desse jeito, injustiçado. Às vezes tem também uma dificuldade danada com tudo, essa resistência à mudança. Ah, eu não vou usar máscara, eu não vou fazer isso, eu não vou seguir aquilo. Isso pode gerar a causa, gerar a depressão. Então, outra coisa importante é essa conexão com Deus. Quando a gente não se conecta com a espiritualidade, quando a gente não sintoniza através de uma oração, sabe? De qualquer religião, independente da religião. Quando você não tem esse fator de sintonia, você vai ficando descrente, porque você não sente essa proteção espiritual, essa proteção de Deus, né? Que nos fala que estamos aqui de passagem, que nós não estamos sozinhos, que Deus está presente nas nossas vidas. Então, quando a gente não faz essa conexão, isso também pode causar a depressão. Não é só a parte física, mas também a espiritual. A física é o quê? Quando a gente não dorme direito, não se alimenta direito, não fazemos atividade adequada, né? Atividade física, tem muitas coisas. Às vezes você pode até falar, ué, mas o que tem a ver isso aí com depressão? Gente, tem muito a ver. Existem pesquisas mesmo nos ensinando como fazer. Pessoas que já estão assim com um diagnóstico mesmo, sabe, de depressão, e o médico fala, olha, coloca aí um tênis adequado e vai caminhar. Por quê? Porque quando você faz esse movimento físico, você já gera vários hormônios, né? Serotonina, que é o hormônio da alegria. Então, por exemplo, com essas causas físicas, você desenvolve essas energias. Às vezes a pessoa tem um sono profundo, às vezes falta de sono, às vezes come em excesso, às vezes não consegue comer. E essas atividades físicas, elas podem estimular os nossos organismos. Questões emocionais, igual a gente falou, de falecimento, de mudança de trabalho, né? Mudança de país, de cidade. Essas mudanças, a gente tem uma resistência natural mesmo a essas mudanças, né? Às vezes uma crise no relacionamento, ou com o filho que entra na adolescência, né? Passa esses períodos, essas fases assim difíceis, né? Amizades, tem tantas questões emocionais, várias. E também assim, gente, no campo profissional, a gente vê muita depressão acontecendo quando a pessoa se aposenta. Então precisa começar a fazer uma preparação para que não haja essa depressão. Precisa se preparar, porque senão, de uma hora para outra, aquela pessoa que tinha uma vida ativa, uma vida dinâmica, né, fica ali parada dentro de casa. Aí a primeira semana, ai que maravilha, e o primeiro mês mais ou menos, aí depois vai dando aquela tristeza, aquela, né? Então, tem tudo isso. A alimentação, os exercícios, buscar se preparar, mas principalmente essa conectividade espiritual. Eu buscar o meu Criador, independente de religião. Às vezes, gente, a gente se desconecta desse campo, né? Por exemplo, quando a gente assiste ali um filme que fala muito sobre a vida de Jesus aqui, ou então a gente lê, né? Ou fazemos uma oração, ou ainda quando a gente está ali na natureza, agradece a Deus por tudo isso. Essa é uma das oportunidades que Deus nos dá de nos conectar com Ele. Então, quando a gente faz isso, a gente evita que essa depressão se instale em nós. Então, uma vez que você, por algum motivo, se sentir muito triste, primeiro que o diagnóstico de depressão deve ser dado pelo médico.
Porque uma vez que o médico descobre isso na pessoa, ele vai entrar no campo da medicação e ver a solução, que muitas vezes é um período, né? Muitas vezes um período de medicação. E já ouvi muitas pessoas falar assim, ah, mas eu não gosto, eu não vou e tal. Mas quando você quebra uma perna, que você precisa colocar um gesso, não é para sempre, é temporário. Então, quando aparece esse diagnóstico de depressão, você veja como uma bênção, é temporária. Essa medicação é uma bênção, né? E vamos supor, você está vivendo uma crise na sua vida, né? Uma virada que você pode escolher. Você pode se fechar, se isolar, ou você pode buscar ajuda. Buscar conversar com outra pessoa, se relacionar, trocar ideias. Isso pode ser uma ajuda terapêutica. Ou seja, você faz uma nova abertura. Você tem uma outra visão, uma nova visão de mundo. E daí a gente precisa desenvolver a humildade. Isso mesmo, a humildade. Jesus falou tanto disso, né? Por quê? Porque daí eu consigo buscar um novo significado, uma nova conexão, buscar solução. Solução de ordem física, por exemplo, quando você já está com esse diagnóstico de depressão, precisa ter consciência, gente. Como que eu estou me alimentando? Se você se alimenta com esses alimentos que vêm rápido para sua mesa, né? Muita coisa industrializada, né? Aquelas lataria toda. Primeira coisa é evitar toda essa parte, porque é muito artificial. Entrar em contato com esses alimentos mais naturais, mais natural possível. Quando você cuida da sua alimentação, você já está fazendo sintonia com a melhora de todo esse quadro depressivo. Outra coisa, a qualidade de sono. Como que é seu quarto? É cheio de aparelhos eletrônicos? As ondas magnéticas, eletromagnéticas, elas interferem. Então vamos olhar no nosso quarto. O que tem no seu quarto? Uma cama, alguns livros. Quando você tem um monte de coisas assim, gente, tira isso. Tira para que você tenha uma noite reparadora, para que você prepare sua noite de sono. Prepara para isso, gente. Se prepara para dormir. Faz uma oração. Peça a Deus para que você se encontre do outro lado com coisas que vão te fazer evoluir do lado de cá. Então, que Deus possa nos levar do outro lado para evoluirmos de alguma forma, se preparar para esse sono. É um fator importantíssimo ter qualidade de sono. Observar se eu estou dormindo demais, se eu estou dormindo de menos. E, como eu disse, as atividades físicas. Procurar esse contato, fazer caminhada no ar livre, né? Às vezes você possa até colocar o pé no chão, receber essa energia da natureza. Isso é muito importante, gente. E o caminhar, ele vai trabalhar tudo isso. Se você não tem esse diagnóstico de depressão, ótimo, você está se prevenindo, né? Mas se você tem esse diagnóstico depressivo, você pode se auxiliar profundamente com caminhadas. Vai devagar, sabe? Vai imaginando, criando na sua mente, visualizando coisas boas. Você vai sentir seu coração batendo um pouco mais forte. Aí ele começa a bombear mais sangue para o seu corpo. E se você estiver em contato com a natureza, muito melhor, né? Então, o físico pode contribuir e muito na solução, na cura mesmo da depressão. Então, vamos começar por aquilo que está aí. E essa é a minha mensagem para você. Que nós estejamos juntos no próximo vídeo. Gratidão